Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui para nós trocar ideia. Não quero falar de caspa. Não quero falar de caspa nesse vídeo, ainda tô acreditando em caspa. Mas esse vídeo eu quero falar mais sobre desenvolvimento pessoal, galera. Uma parada que eu tô fazendo na minha vida e tá me ajudando muito, tá ligado? E aí, o que acontece? Não adianta nada eu te falar sobre Bitcoin, sobre cripto, se você não tem um mindset para receber essas bênçãos. E o que acontece, galera? A gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. E parece ser difícil de acreditar, mas a fé é você acreditar no invisível, naquilo que você ainda não vê ainda, mas você não tem um pingo de dúvida que aquilo pode se tornar real. E um tempo atrás, quero falar um pouco aqui, eu tava lá em Seattle, né, Washington. Tava com um emprego lá da hora, fixo, aí tudo mudou, tive que sair do apartamento, tive que mudar de cidade. E a princípio eu tava com muito medo, né, eu tava com medo, tipo, porra, do que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar as contas. Mas nisso eu também tava com aquela mentalidade de ser grato, gratidão, não ter dúvida que Deus vai sempre me dar um caminho, me mostrar um caminho. E aí eu saí de Seattle, vim aqui pra Nova York, sem emprego, sem nada. E na primeira semana já arrumei um emprego no restaurante. Não, na verdade, mentira. Na primeiro final de semana que eu cheguei, eu fiz 2 eventos de casamento. Fiz 2 eventos de casamento. E na segunda eu já comecei num restaurante. E depois no outro final de semana eu já fiz um evento de bartender. Então assim, eu acredito que tudo isso foi por causa da minha fé. Porque eu desejei isso. Então uma parada que eu tô acreditando muito, galera, é isso. Você anotar seus sonhos, seus desejos, que você pode conquistar qualquer coisa, mano, não importa. Quero até falar um pouquinho da... Esse vídeo aqui não tem um roteiro, mas é só pra mostrar, galera, pra vocês que qualquer coisa é possível, mano. Não importa de onde você vem, mas é possível pra quem busca. Eu vejo muitas pessoas aí se afastando de Deus, né? Por causa desse mundo louco que a gente vive. A gente perde nossa fé, né? Com tanta coisa ruim que a gente vê acontecendo. É guerra lá do outro lado, é não sei o que. E a gente acaba ficando perdido, né? A gente não sabe quem somos nós. A gente não sabe o que a gente pode fazer. Tô aqui no bairro Astórias, ó. Bairro legal aqui de Nova York, onde eu moro. Ô, vale? Fazendo um vlogzinho aqui, ó, nosso amigo. Tá bom? Dá um salve aí. E aí, como é que tá? Dá uma dica aí pra galera aqui pra Nova York. Nova York? Pra quem você tá falando? É bom ou é ruim? É bom, cara. Questão de oportunidade tem muito. Enfim. Você gosta de skate, né? Hã? Você gosta de skate, né? Pô, eu gosto pra caralho. Cadê? Tá em casa? Ó, vamos pegar pra andar, mano. Tem um tal com long aí. Você tá andando? Anda. Só long. Long? Long. Ah, eu gosto. Tem que ter uns olhezinhos, flip, uns três slides. Ainda mais, já? Claro. Aí sim, galera. Eu vejo lá que você curte. Fazendo o quê? Vou descer e pegar uma sopa pra minha tia aqui, ó. Ah, tá. E os trampos lá de evento? Não tô mais, tô devendo o país inteiro. Tá bem, mano. Foi de boa. Você viu Aí no Insta? sim. Aham. Tô viajando direto. Tava onde? Agora. Fui pra, ali ó, New México. Fui pra aqui. É a cidade do Breaking Bad? Acho que é, Los Angeles, vários lugares. Caralho, mano. Eu vi Las isso lá na Vegas, estrada Dallas, mesmo, né? vários 16 horas, 20 horas. 20 com 30 horas, viajei o dia todo, madrugada inteira, acordei, deserto. Mano, como tu consegue, mano? Tô exausto. Amanhã eu pego a cidade de novo. Vai pra onde? Eu tô indo pra South Carolina, vou pegar uma carga. South Carolina? Vou levar pro Arkansas, do Arkansas depois tem que esperar outra carga pra eu pegar. Caramba, mano. Boa sorte nisso aí. E grava uns conteúdos também, quero acompanhar, viu? É nóis. Fica com Deus. Pode ver. É isso aí, rapaziada. A gente faz umas amizades aí pelo caminho. Eu quero gravar esse vídeo tudo diretão, o mais real possível. Sem corte, vou mostrar um pouco pra vocês aqui de Astórias. Tá ligado? Galera aí bacana. Tem uma feirinha ali, ó. Vou mostrar, passar ali perto.
Mas é isso, galera. A gente tem que se apegar, tem que ser sincero com nós mesmos. Eu tô criando esse canal de vídeo longo porque é o que eu sinto que eu devo fazer agora. No próximo vídeo aí eu vou falar um pouco mais sobre a tecnologia de casco. Inclusive, o mercado tá caindo, acredito que é uma grande oportunidade agora aí pra você tá adquirindo. Ainda tô me acostumando com esse negócio de vlog, né? Olha como é lotado aqui, galera. É louco. Olha a feirinha aqui, ó, que da hora. Feirinha, pá. Precisa ficar na rua. Que é legal, galera. Tem muita oportunidade aqui. Quem quer trabalhar em Nova York tem oportunidade. Mas é pra quem quer de verdade, não é? Isso aqui não é que nem no Brasil, não. Você tem uma hora de almoço, que você tem benefício. Aqui não tem porra nenhuma. Mas se tu trabalhar, tu ganha dinheiro. Entendeu? Acho que aqui a gente tem que aprender muito aqui, mano. Pra levar essa cultura um pouco pro Brasil. Porque o negócio é trabalho duro, galera. Não existe essa aí de ficar vivendo de auxílio de governo. É a mamata, né? Brasil é o país da mamata. Mas aí, a gente tem que ter força e coragem, mano. Busca o que tu quer, mano. Tu quer criar um canal no YouTube? Comece. Você quer ser designer gráfico? Estuda, pratica. Vai atrás, as portas vão se abrindo. Você vai ver que quando você usa essa energia do seu pensamento e você foca em algo, você vai ver o quanto de porta vai se abrir pra você. Isso é inegável. Tá ligado? Eu aqui, ó, tô quebrando vários paradigmas, me filmando aqui no meio da rua, sem me preocupar com a opinião de ninguém, porque nós só tem uma vida, galera. Nós só tem uma vida. O que a gente vai levar dessa vida, mano? Às vezes eu fico me questionando, cara, o que a gente vai levar, sabe? Então se a gente não viver nessa rotina de trabalhar, não sei o que, se aposentar, isso daí não é vida, galera. Isso daí é ilusão. A gente tem que viver, fazer o que a gente sente no nosso coração. Porque isso é viver. Eu não tô falando de fazer dinheiro, tô falando de você fazer o que te faz se sentir vivo. E acreditar que qualquer coisa é possível, galera. Tudo é possível. Mas a maioria não acredita. Se sente incapacitada, limitada por várias crenças. Eu entendo, né? O sistema ensinou tudo errado pra gente. Mas ainda dá tempo. Dá tempo. E... que mais? Logo mais eu tô no Brasil também. Contar um pouco, eu vim lá, pra quem não sabe, eu nasci no bairro do Capão Redondo, lá em São Paulo. Década de 90. Vi a quebrada crescer. Sei como é que funciona a rua. Sei como é que funciona o movimento. Sei o que faz bem, o que faz mal. Um caminho positivo, um caminho negativo. E eu percebi o tanto de coisa errada que eu aprendi que me levava para um caminho negativo. Talvez até por isso que eu me ferrei tanto na vida. E a gente demora pra perceber que se você quer, por exemplo, eu quero muito dinheiro, só que eu não quero por meios errados. Podia iludir todo mundo aqui, criar fantasia e todo mundo ia acreditar, porque a internet é terra sem lei. Mas eu quero ser diferente dos iguais. Não quero vir aqui criar headline, manchete pra sensacionalismo. Não, mano. Quero mandar a real. Mandar a real do que eu acredito. E esse vídeo é justamente pra falar do poder do pensamento, galera. Eu tô controlando meus pensamentos porque nada negativo passa na minha mente. Nada, nada. Se vem pensamento negativo na minha mente, eu já transformo em positivo. Porque a gente tem que entender que os pensamentos, eles têm energia e eles moldam a nossa aura. E é isso que atrai as coisas. As coisas não devem ser difíceis, você tem que atrair, você tem que ir como se fosse num fluxo. Você entra naquele fluxo e você segue. Porque esse é o caminho. Eu quero ver se consigo caminhar com vocês até a ponta aqui da rua. Que tem uma prainha lá que eu quero mostrar pra vocês. É da hora, dá pra ver a cidade e tal. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vamos trocando uma ideia, pô. Porra, eu vim da quebrada, quantos moleque aí com dom, sabe? Pra várias coisas boas.
Só que tem que se dedicar, mano. Você tem que acreditar e não escuta o que os outros falam. Porque cada um vai falar o que pensa de acordo com a sua realidade. Então, se é um cara que não foi muito longe, ele vai falar que só dá pra você ir até ali. Mas você troca ideia com outro que já foi lá no topo da montanha, ele vai falar, ó, dá pra você ir lá. Então, tudo é uma questão de perspectiva, de preparo, de força de vontade, né? E eu acho que o mais difícil hoje em dia é a gente se livrar dos maus hábitos. Eu tenho muitos maus hábitos ainda que eu quero mudar e implementar novos hábitos. Até mesmo para eu me expressar melhor, quero voltar a ler livro bastante. Trabalhar, já estou trabalhando muito, focado em organizar o dinheiro, sabe? O que é dinheiro para pagar conta, o que é dinheiro para reserva de emergência, o que é dinheiro para cripto, o que é dinheiro para investir nos meus projetos pessoal. Então a gente vai separando e nos passinhos você vai juntando, cara. Não importa se você não tem nada, você tá negativo, é assim que começa. Todo mundo começa assim, mano. É que hoje em dia internet, aí você vê moleque estourando, mas é tudo ilusão também, galera. O moleque compra um carro e é alugado, tá ligado? Nem é dele, fica falando que é dele. Tem muito disso na internet. Então, você tem que focar no seu, mano. Sai do Instagram, foca no seu, no que te impulsiona. Que aí sim você vai ver o jogo virar. Mano, é difícil segurar o celular aqui, viu, com a mão. A mão tem que ser de ferro, porra. Mas olha, mano, esse negócio do pensamento é real, galera. Você não pode ter medo, mano, de ir pro desconhecido. Eu acho que o mais importante é você encarar o desconhecido. Porque se você ficar na zona de conforto, você não vai crescer, mano. E o momento que eu mais cresci foi quando eu tava dormindo no chão, mano. Sem R$1 no bolso, sem trabalho, sem saber como pagar a conta do próximo mês, mano. Ali eu tive que ter muita fé, mano, e falar que vai dar tudo certo. E de fato deu. Às vezes não é como a gente pensa, porque Deus, ele testa. E vamos ver se o Gustavo, ele tá falando sério ou ele só tá brincando com a fé dele. Então assim, ele vai igual aquela frase, né? Você pede paciência pra Deus, né? Só que Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Então Ele vai mandar um cara fechar você na rua, vai mandar... É a oportunidade. Então assim, eu acho que uma crença muito da hora de você ter é você encarar todas as coisas que acontecem na sua vida como um desafio de aprendizado, onde você pode extrair valor. Não importa se é negativo ou positivo. Você sempre vai extrair valor do que você está passando. E como eu falei, não importa se é positivo ou negativo. Se é negativo, você vai agradecer do mesmo jeito se fosse algo positivo. Porque a vida é assim, galera. Não adianta falar que a vida é perfeita, que a vida é altos e baixos a todo momento. Não importa se você é rico ou se você é pobre. A vida é assim. Eu acho que tem muita coisa errada aí de coach, que não sei o que, fica meditando aí. Não, galera, controla seus pensamentos, mano. Toda vez que você querer algo do seu coração, só que aí, por exemplo, já vai começar pensamento negativo. Porque a mente, ela é como um monstro selvagem. Porque a gente tem muita crença errada, então a gente tem várias limitações. E aí a gente começa a pensar, será que isso é possível mesmo? Será que eu vou conseguir? Você pensar, eu quero, por exemplo, eu mesmo, deixa eu ver alguma história minha. Eu mesmo gostava de escrever música, fazer letra de rap, de funk, quando eu tinha uns 14 anos. E eu tinha um dom, mano, eu fazia letras muito boas. Fiz várias letras. Só porque uma época assim, eu comecei a focar, comecei a cantar. Mas eu dei mais atenção pros outros do que pra mim. Então assim, meu pai não gostava, minha avó não gostava. E eu acabava sentindo que eu tava no caminho errado. Por mais que no meu coração eu sentia que era aquilo, entendeu? Hoje passou, ainda gosto, mas passou. Mas foi porque eu dei ouvido aos outros, galera. E às vezes é o nosso pai, às vezes é a nossa mãe. Você tem que buscar no fundo do seu coração. Essa é a resposta certa. Não é o que seu pai vai falar, o que você deve fazer. Não é sua mãe, não é sua avó. É você que tem que saber. Mas é claro, você tem que estar com a mente limpa. Você
Você tem que estar com uma energia boa, você tem que estar conectado com a sua essência. Que aí sim você vai ter a resposta certa. Igual o parceirinho que trombei ali, o Alan. O bicho tá viajando nos Estados Unidos aí, ó. Tá curtindo a vida dele. Tá vivendo o sonho dele. E ele acreditou, mano, no sonho dele, tá ligado? Pra fazer isso. E aí ele tem que correr atrás, tem que fazer o corre dele. Ele não tem que dar ouvido pros outros. Porque se for ouvir os outros, às vezes ele não vai nem sair de casa. Não vai ficar pegando estrada aí viajando nos Estados Unidos. Então é isso, mano. Você tem que se conectar com você pra você tomar as melhores decisões. Porque só você sabe o que é melhor pra você. Igual eu posso falar aqui, mano, compra caspa que você vai ficar milionário daqui a alguns anos. Mano, se você não sente verdade nisso, não vai acontecer. Tá entendendo? Você tem que ter uma conexão autêntica com a parada. E há um tempo atrás, eu trocando minha energia, mano, melhorando meus pensamentos, minhas crenças, sendo positivo, grato, eu percebi que eu tava com muito mais força, mano. Tava com muito mais força. Às vezes sem comer direito, mano. Tava nem comendo direito. Mas eu tava com força de fazer meu exercício. Tava com força de trabalhar. Tava com força de não desistir. Tudo isso por causa da minha energia, mano. Então a energia ela é algo que não vem do físico, mas sim do espiritual. É uma parada que a gente não enxerga, mas ela existe. E na real, a maioria esse mundo físico aqui, na verdade 90% dele é invisível, né? A gente não vê. Então, pra gente entender a realidade, a gente vai falar de física quântica. Aí você começa a viajar, falando de física quântica, você vai longe. Você vai ver que um átomo, ele pode ser onda e matéria ao mesmo tempo. E o que vai determinar isso é o seu olhar. Então, aquilo que você põe o olhar, coloca uma intenção, as moléculas, elas começam a vibrar na sua intenção. Então quando você não quer atrair algo, você não vai pensar naquilo, mano. Tipo, eu vou sair hoje na quebrada lá na época, eu não quero tomar enquadro. Só que você fica tanto com aquele pensamento que você toma enquadro, você atraiu o que você não queria. Porque você não sabe como é que funciona a lei da atração. E uma coisa da hora da lei da atração é você ser grato, que você já tem tudo que você precisa aqui e agora. Por mais que às vezes, mano, eu não tenho R$1, eu não tenho pai, sei lá, eu não tenho casa. Mas você pode ter certeza que você tem tudo que você precisa pra evoluir aqui e agora. Por mais que difícil que eu falei, mano. Você tem que aprender com a situação, você tem que pôr o pé no chão, você tem que dar um passo pra trás e falar, mano, onde que eu tô errando? Eu queria ter feito isso? Várias vezes eu faço boca falando, eu queria ter feito isso mesmo? Será que isso daí era eu? Faz parte da minha essência? Você começa a se questionar. E aí você vai ver, mano, que você vai ter que se afastar de uma par de amigo. Você vai ter que se afastar de uma par de rolê. Porque não combina com você. E aquilo ali te atrasa, te suga, te molda. Né? Aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você anda. Então você tá andando com quem? O que essas pessoas fazem? O que elas pensam? Olha que da hora aqui. A forma aí. Vamos ver quanto tempo tá o vídeo. 18 minutos já de vídeo. Tô chegando ali na quadrinha. Ó, que da hora esse gráfico. Cara, hein? Eu já tava querendo um tempo já gravar esse vídeo, tava procrastinando, tô trabalhando pra porra. Mas eu queria falar justamente disso, mano. Que você é capaz de qualquer coisa, mano. Eu vejo tantos sonhos, né, mano? E a gente cresce aí, tem um aprendizado, eu quero passar esse aprendizado. Que você deve fazer aquilo que você sente no seu coração, mano. Por mais insano que seja. Porque a gente cresce com aquela mentalidade, né? Você tem que estudar, ir pra faculdade, arrumar um emprego. Mano, eu nunca quis isso, mano. Nunca. Isso aí pra mim era loucura. Ainda é loucura. Só que por escutar os outros, a gente é criança, a gente não entende, mano. A gente não entende. Se a gente não buscar, a gente não vai entender. Se a gente não buscar, a gente não vai entender. Então assim, o que mudou foi muitos livros que eu li, mano. Mudou minha mentalidade. Posso até indicar livros aí, a Matriz Divina, O Poder do Agora. Nossa, o Poder do Agora é foda, mano. Ele explica exatamente como é que funciona a mente. E você vê que a mente, ela não... Você tem que controlar a mente, porque ela é um monstro selvagem, mano. Muitas vezes ela vai te sabotar
Sua própria mente vai te sabotar. E aí você vendo como isso tudo funciona, é tipo assim, né? Você tem um problema. Se você não sabe qual é o problema, como é que você vai resolver? Você nem sabe. Mas agora se você sabe qual é o problema, você localiza qual que é o problema. Como que surgiu esse problema? Como que resolve? Você vai se questionando. Então assim, são etapas, mano. Muita gente tem uma vida aí que não quer e não sabe por que vive no piloto automático. Eu tô me descobrindo ainda, tô aqui, ó, tentando, tô trabalhando pra porra. Trabalhando igual um camelo. Mas tô grato pra caralho, mano. Foi isso que eu pedi. Foi isso que eu pedi há muito tempo. E agora que eu tenho a oportunidade, eu não posso reclamar. Ó os grafitão. Ó, estamos chegando na Ciri ali. Na Ciri não, né? No Ferrer. Tem um Ferrer ali, que é um barco, que é tipo um transporte... Não, é público. Mas tem que pagar, né? Paga $2-3. Você vai de barco lá pra cidade. Vou ver se eu colo ali pra mostrar. Bitch come and go, bro. Bitch you know I stay. Mentalidade, galera. É foda porque a gente compartilha as coisas que a gente quer fazer com os nossos amigos, mano. Infelizmente, pelo menos comigo, né? Não tem um amigo que é a mesma fita, tá ligado? Que tem os mesmos valores, que pensa a mesma fita. E por mais que alguns falem, que pensem e tal, você tem que ver nas atitudes. As atitudes falam tudo, mas não importa o que você fala, o que importa é o que você faz. Então, por mais que as pessoas às vezes falem que quer, você vai descobrir se ela quer mesmo ou se ela tá correndo atrás. Então, é aí que você vai ver quem é e quem não é, entendeu? Olha o Ferrer lá. Saindo. Ó a cidade de Nova York lá atrás. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Ó. Caralho, estou sumindo lá. Então acho que eu vou finalizar o vídeo aqui, galera. E a mensagem é: acredite em você. Se conecta com a sua essência. Pergunta o que eu quero pra minha vida. O que eu quero fazer? O que me dá vontade de viver? O que me faz sentir vivo? As respostas vão vir. E quando ela vier, abrace e corra atrás, porque tudo é possível.